Vamos a mais um episódio da história do Juan e do diário dessa mamãe atípica aqui. Esse vídeo foi gravado no centro de Capão da Canoa, aqui no litoral norte. E esse vídeo vai mostrar o trajeto que nós fizemos, eu e o Juan, para ele entregar o currículo dele nas empresas que ele escolheu. Isso é como se fosse um pré-teste, porque ele queria ter essa primeira experiência de entregar o currículo dele. Ele queria, por curiosidade, saber como é que se faz isso. Então, um dia ele me pediu: mãe, eu quero entregar currículo, eu quero aprender a entregar currículo. E eu, tudo bem, vamos programar um dia e a gente vai fazer essa entrega. Aí eu fiz o currículo para ele, montei tudo direitinho e programamos para que tal dia a gente fosse entregar. Então é isso que vocês vão ver nesse vídeo. Só em 3 lugares que ele entregou. Então ele me pediu para ter essa primeira experiência. E a gente fez isso. Desculpe a minha voz, porque eu tô gripada, né? Ainda tô me recuperando de uma gripe muito forte. Então, por isso que eu tô falando um pouco grosso assim. E pontos positivos e pontos negativos. No final do vídeo, eu conto para vocês quais foram os pontos positivos e os pontos negativos dessa entrega, dessa primeira para um jovem autista, tá? Como é que foi essa primeira experiência dele? O que ele tirou de produtivo nisso e o que não foi legal. Detalhe, essa semana que ele entregou esse currículo era a semana de Copa. E aí tinha uma televisão em cima da nossa cabeça que ficou falando ali a programação toda. Enfim, mas foi aquela semana de Copa que ele fez isso, tá? Já se passaram 2 meses praticamente. E eu vou dizer no final desse vídeo o resultado dessa caminhada. Então segue o vídeo. Hoje é o dia de sair com o Juan para largar currículo. O Juan decidiu fazer a primeira entrega de currículo dele. Daí a gente decidiu fazer isso hoje, já aproveitando o sol, aproveitando que não tem chuva, o tempo tá bonito. Daí a gente tá fazendo isso hoje na rua. Né, Juan? É. Olha ele com o currículo dele ali, ó. Bom, como eu tava dizendo, a gente parou um pouquinho pra sentar aqui, porque eu já tô cansada de caminhar. Daí o Juan, hoje, então, como eu tava dizendo, ele decidiu, por conta própria, entregar currículo. E aí a gente tá entregando o currículo hoje, pela primeira vez. Ele já entregou 2 currículos. 2, né, Juan? É. 2 currículos, falta só mais um. Aí agora ele vai entregar num outro lugar que ele tem interesse de entregar. É gosto dele, tá? É ele que tá escolhendo os lugares que ele quer, que ele acha que tem interesse que ele vai se adaptar. Então assim a gente vai contando um pouquinho da história do nosso menino autista. Agora o Juan vai entregar o último currículo dele. Né, Juan? Sim. O último então? É o último do dia. Então tá. Agora, Juan, agora nós vamos comer um lanchinho para depois nós ir aonde, Juan? Biblioteca pública e depois? Pra casa? Não, tem outro lugar. E do Cine? Isso, no Cine. É a nossa última etapa, né, Juan? Sim. Isso aí, então tá. Agora eu e o Juan paramos para fazer um lanchinho, né, Juan? A gente já comeu uma pizza, uma pizza de calabresa, nada saudável, mas é o que dá para comprar no momento. E também um pedacinho de cuca, de sobremesa. Também estava na promoção, daí a gente acabou comprando também. E
sem gás. E o nosso lixinho que sobrou da comilança, a gente vai levar para casa para eu dispensar em casa, porque aqui onde a gente está não tem nenhuma lixeirinha. Daí a gente vai dispensar o nosso lixinho em casa. É isso, daqui a gente vai pro Cine. Agora a gente tá saindo aqui da biblioteca pública, né, Juan? Sim. O que o Juan veio pegar? Deixa eu ver, mostra aí os livros, Juan. Um livro de psicologia e mangá. Um livro de psicologia aí, e mangá. Eu trouxe o de psicologia e o de mangá. Isso pra eu aí. desenvolver os meus personagens. Porque... Teus personagens? Sim, porque eu quero entender a mente humana para poder desenvolver um dos melhores personagens humanos para minha história. Eu quero criar uns personagens muito humanos e realistas, para que não sejam uns personagens fracos e vazios, sabe? Isso aí. Quero estudar sobre esse tema, para deixar os personagens mais realistas. Isso aí. Então tá. Aí agora a gente vai no Cine. No Cine. Isso aí. A gente, depois do Cine, pegamos um Uber, viemos para casa. Então, vamos aos pontos positivos e negativos dessa busca pela primeira vez da entrega do currículo do Juan. Pontos positivos. Vamos lá. O Juan entregou com muita alegria, com comprometimento, com boa vontade, foi bem recebido pelas pessoas responsáveis que ficam com os currículos, né? Deu tudo certo. Outro ponto positivo, ele não teve timidez para entregar, ele foi bem tranquilo, assim, não precisei chamar a atenção dele em nada, fiquei de longe só observando como é que ele chegava ali na pessoa responsável que pegava os currículos. Ele chegava, cumprimentava, dizia bom dia, tudo bom, vim deixar meu currículo para uma futura vaga. Assim, o jeitinho dele, ele falou com as palavras dele, tá? Tudo certo. Ele tomou atitude, né? Com isso ele se sentiu importante, ele se sentiu valorizado, né? Ele se sentiu alegre, assim, eu vi no olhar dele que ele, nossa, aquilo ali mexeu muito com ele, com a alegria dele, sabe? Ele ficou, assim, muito entusiasmado de poder fazer uma coisa muito importante para ele. Então, esses foram os pontos positivos, tá? Vamos aos pontos negativos. Nem toda empresa está preparada para receber autistas. Então, se uma empresa ela aceita o currículo, né, e de bom grado ela dá esse retorno para o autista, então é uma excelente empresa. Por quê? Porque ela entende o outro, ela tem empatia por esses jovens que estão buscando uma oportunidade. Então, esse é um ponto, tá? A demora por chamar. As empresas demoram muito para chamar, porque provavelmente, claro, não tem vaga nesse caso para autistas, né? Eu acredito que seja por isso, porque não consigo ver, não tenho em mente agora um porquê da demora, né? Deslocamento de ônibus. Bom, cada caso é um caso, cada cidade, cada município tem os seus problemas. No nosso caso aqui, por exemplo, se o Juan precisar pegar um ônibus para ir até o centro, ele tem que estar sempre acompanhando a tabela. Só que nem sempre a tabela se cumpre. Ou o ônibus demora demais, quando dá algum problema, ou não vem o ônibus. Aí é um problema sério, porque isso a gente enfrenta diariamente aqui onde a gente mora. Problema com o ônibus. Além de ser uma única empresa que cuida dessa questão aqui, a gente tem sérios problemas com isso. Eu mesma, quando eu estava trabalhando de carteira assinada, eu tive vários problemas com isso.
O ano passado, quando em 2025, quando eu estava trabalhando, eu por várias vezes passei por isso, tá? Digamos assim, o horário era 2 horas na tabela. 10 para as 2, eu já estava na parada. 2 horas não passava o ônibus, 2h15 o ônibus não passou ainda, Uber. Aí tinha que acionar o aplicativo para pegar um Uber para poder dar tempo de chegar na empresa. Por quê? Porque eu não tinha como explicar e provar para a empresa isso. O ônibus não passou, o ônibus não veio. Apesar de que eu tive que chegar lá e uma única vez dizer isso. Só que isso é muito desagradável, é muito horrível, é chato falar isso. Então, para não chegar atrasada no trabalho, eu simplesmente ia de Uber. Pegava Uber para ir e, claro, para voltar, a empresa pagava porque era um horário que não tinha mais ônibus aqui. Mas para ir eu tinha que pagar. E muitas vezes o valor não era R$10, não era 15. Dependendo da dinâmica, era 25, era 35. Já chegou uma vez que foi num domingo que estava em torno de 45, 50. Uma ida do bairro até o centro. Então, isso é uma dificuldade extrema aqui para nós. E às vezes as empresas não encontram profissional para trabalhar aqui na minha cidade, justamente por causa dessa dificuldade. As pessoas não estão mais querendo se sujeitar a pagar para trabalhar. E aí acontecem os problemas. Aí é onde a pessoa desiste, não vai mais trabalhar, porque todo dia é aquela novela. É o estresse do ônibus para ir, é o estresse do ônibus para voltar, né? Então a pessoa não vai sair da casa dela para pagar para ir trabalhar. E eu passei por isso muitas vezes. Como eu trabalhei 6 meses nessa empresa, por várias vezes eu tive que pagar. Como eu estava precisando ficar nessa empresa naquele período, eu aguentei no osso. E aí, por vezes, o meu esposo muitas vezes tinha que estar me levando, né? Então, esse é um ponto negativo gravíssimo, tá? O horário já falei, o deslocamento falei. Isso dificulta para o trabalhador, já que eu falei também. E aí a opção do Uber. Então, aqui no nosso município, na nossa cidade, essa é a nossa dificuldade. Se o Juan vier trabalhar no centro, o que vai acontecer? Além de eu ficar junto com ele na parada, para ele poder pegar o ônibus, e ajudar ele a controlar esse horário de ônibus, se ele perder o horário do ônibus, ou se ele não tiver ônibus para descer, eu vou ter que pagar o Uber para ele descer para o trabalho, né? Então, essa é a nossa dificuldade aqui na nossa cidade. Então, digamos assim, a gente está fazendo o máximo do máximo para manter o Juan só nos estudos, para que ele possa não tirar o foco dele disso, visto que ele é bastante inteligente e ele está produzindo bem na escola. Então, isso é uma dificuldade terrível para nós aqui. A gente só iria deixar ele trabalhar pelo fato de que ele quer trabalhar, ele quer ter o dinheiro dele, ele quer ter a carteira dele, o cartãozinho dele de banco. Ele já falou, mãe, eu quero ter o meu cartão de banco para sacar o meu dinheiro. Gente, isso é uma coisa muito importante quando chega na idade de eles quererem ter a liberdade deles. No caso dele, do Juan, ele tá pedindo essa liberdade. Só que a gente vê essas barreiras. E aí, a mãe e o pai
tem que ser parceiro nessa hora, né? No meu caso, eu vou ter que ter horário disponível para estar com ele na parada, horário para buscar ele se for o caso, né? Quando ele não puder vir sozinho, se é que ele vai saber vir sozinho, porque no começo eu vou ter que nem a questão da creche, tá com ele na parada para pegar o ônibus, lá eu sei que ele saberia descer, mas a questão do voltar. Será que o ônibus vai vir na hora que ele estiver na parada quando soltar do trabalho? Será que o ônibus vai ter nesse horário para ele voltar para casa? Vocês entendem o estresse que é para uma mãe de autista cuidar desse tipo de situação? Então, esse seria o ponto negativo mais forte que nós temos hoje aqui. Essa seria a nossa maior dificuldade. Porque o pai nem sempre pode estar para buscar, nem para levar. O pai trabalha, o pai mantém a casa. Ele precisa manter a casa para que a mãe possa ter a disponibilidade de atender a demanda desse filho, que precisa e tem vontade de ir ao mundo. Só que ele é limitado. Por quê? Porque ele depende da mãe para tudo. Depende da mãe para auxiliar. Depende da mãe para acompanhar. Entendem? Então não é só apenas... o meu filho é autista, ele só precisa do remédio, ele só precisa de uma roupa, de um calçado e levar na consulta e trazer para casa. Não. Isso é para a idade de criança, enquanto eles são criança. Só que agora nós temos a fase adolescência para a fase adulta. E aí? Como é que se faz? E as mães que não têm essa disponibilidade? E as mães que têm outros filhos menores? E tem um filho autista como eu, na adolescência, com vontade de viver, com vontade de ter liberdade. Como que faz? Fica essa pergunta no ar. Como você, mãe, faria? Eu tenho que dar o meu jeito. Mas e você, como mãe? Como faria? Como faria isso? Né? Então, gostaria de ouvir a opinião de vocês nos meus comentários ali. Como você faria para resolver essa situação? Nesse ponto negativo. Na fase em que o adolescente quer trabalhar. Como você faria se você estivesse numa região dessas, como a minha? Tá bom? Então, são esses os pontos negativos, os pontos positivos e os negativos dessa caminhada, dessa jornada com o Juan. Se você entendeu o propósito desse canal, continua com a gente aí, que vai vir muita coisa, vai vir muita informação, vai vir muita dica pela frente. Tá? Nesse vídeo vocês puderam ver que eu apresentei uma situação, eu apresentei os pontos positivos e negativos e daqui para frente muito mais coisas vão vir, tá bom? Conforme a evolução do Juan, eu vou passando para as mamães atípicas aqui do meu canal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima.